bom e importante no nosso movimento espírita. Então, Papa, parabéns pelo evento. Me sinto honrado de estar aqui, podendo falar de Leon Denis para um público tão grande como a gente consegue reunir aqui, sem falar naqueles que assistirão depois. E para falar de Leon Denis, eu vou começar não falando especificamente de Leon Denis. Tem uma parte, um trecho do capítulo 45 do livro Luz Acima, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, que eu acho muito bonito e vai dar, de certa forma, um caminho para a gente compreender quais são os critérios para a gente dizer se alguém é ou não é um homem ou uma mulher do Evangelho. Mas vai destacar então o irmão X que quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Tá, é bom a gente começar a imaginar a cena, né? Jesus está lá reunido com a turma e, claro, imagina se fosse a gente, ia fazer perguntas. Ele fala, olha, vamos pregar o evangelho. E como, né? Com o quê? E foi mais ou menos essa grande dúvida de Mateus. Mateus indagou então: o fariseu lê a Torá, o saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? Então, é uma dúvida interessante, né? Falei, e aí? Eu vou recorrer a quê? E aí vem Jesus com a sua resposta maravilhosa e que precisa nos inspirar. Vai dizer Jesus para Mateus e para todos: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino dos céus. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. E aí é a parte principal. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos. Ou seja, se tivesse hoje, ele usaria live, ele recomendaria usar áudios no WhatsApp, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. E ele arremata dizendo: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Ou seja, o outro consulta o Evangelho em nós. Então, não se detecta um homem ou uma mulher do Evangelho pela quantidade de vezes que cita Jesus no seu dia a dia, na sua exposição, no livro que escreve, mas pela vida. Se o indivíduo vive conforme o Evangelho recomenda, não obriga, recomenda. E podemos afirmar com toda a tranquilidade do mundo que Leon Denis era um livro ambulante, humano, que divulgava o Evangelho através do seu próprio comportamento. Um indivíduo que vai dar mostras da sua grandeza espiritual desde os primeiros anos de sua vida até a sua desencarnação aos 81 anos de idade. Numa época em que a expectativa de vida era muito menor do que isso. Então, a vida de Leon Denis é uma obra viva do Evangelho, literalmente falando.
Só que quando a gente olha Leon Denis, que fez isso muito bem, de divulgar o evangelho pelos atos, pelas palavras, pelas resoluções, pelas atitudes, como disse Jesus para os seus discípulos, a gente precisa entender que a tarefa que lhe coube não foi uma tarefa improvisada. Não existe improviso de missionário. Do tipo, peraí, estou precisando de um missionário aqui, vem cá você mesmo, quebra um galho. Não, vem aqui, preenche esse. Não, não existe isso. Um missionário, como nós vemos com todos esses que serão aqui citados, homenageados de certa forma, não é obra do acaso, não é obra do improviso, é tudo muito bem planejado. Tudo muito bem planejado. E para falar, de certa forma, da importância de Leon Denis, é necessário a gente fazer uma viagem. Fala da importância e da grandeza de Leon Denis, nem sempre reconhecidas em nosso movimento espírita. Por isso a importância do Rafael Papa ter aberto esse espaço para falarmos de Leon Denis. A gente, às vezes, eu mesmo, quando conheci a obra, me encantei, eu ficava assim, gente, mas como que pode? Pessoal, eu perguntava, você conhece? Alguns conheciam, outros não, outros conheciam de maneira superficial. E a gente fica naquela sensação assim, mas por que o povo não conhece? Mas, poxa, se a gente está aqui nessa responsabilidade da tribuna espírita, mesmo que virtual, se a gente não fala, não divulga, não tem espaço, né, dificilmente outros, de uma maneira voluntária, chegarão até Leon Denis. Então, é importante que aqueles que conheçam a sua obra falem dele. E aí é importante para a gente entender como é que surge essa figura, né, que se destaca depois da desencarnação de Allan Kardec. É importante a gente fazer uma viagem no passado e tentar entender de onde vem Leon Denis. Ele mesmo diz, por exemplo, que já viveu na Gália, lá no meio dos celtas. Só para a gente lembrar, vou explorar bem isso, mas Allan Kardec também. O pseudônimo Allan Kardec foi adotado porque o espírito Zéfiro falou para o professor Rivaio que numa de suas encarnações ele fora um druida lá nas Gálias. E esse druida se chamava Allan Kardec. Leon Denis também viveu nas Gálias. E ele vai dizer no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível que a alma da Gália se acha nas instituições druídicas e bárdicas. Os druidas não eram somente os sacerdotes, lembrando que Kardec foram um. Não eram somente os sacerdotes, mas também os filósofos, os sábios, os educadores da juventude. Os ovates, que eram uma outra categoria ali da Gália, presidiam as cerimônias do culto. E os bardos consagravam-se à poesia e à música. Denis fez parte deste último grupo, mais em especial. Por isso a sua memória admirável. Os bárdicos memorizavam as poesias, as músicas, e isso ficou impregnado no espírito que depois recebeu o nome de Leon Denis. E daí se explica também o estilo poético deste que é considerado o apóstolo do espiritismo, porque já naquela época ele era poeta. E então a gente observa já na personalidade de Leon Denis a importância de ter vivido nas Gálias. Só que tem uma outra encarnação. O próprio Denis, ele fala, ele tem intuições, e ele deixa isso registrado em algum de seus livros. Nós teremos oportunidade em outros momentos de talvez explorar isso um pouco melhor, mas tivemos um grande estudioso, o Wallace Leal, o autor, por exemplo, do livro Esquina de Pedra. Eu vou fazer uma postagem daqui a uns dias dos livros que me marcaram neste ano, e o Esquina de Pedra é o livro espírita que eu não conhecia e que mais me marcou. Que obra fantástica é aquela! E o Wallace Leal, ele defendia uma ideia, e qualquer um aqui pode concordar ou discordar, eu não quero polemizar, eu não quero impor essa opinião, essa visão do Wallace, mas vários estudiosos de Leon Denis concordam com ele, de que Leon Denis foi John Wycliffe
talvez o grande precursor da reforma protestante. E o Wallace Leal vai escrever um artigo para o Anuário Espírita em 1973, defendendo um pouco essa ideia de Leon Denis tendo sido John Wycliffe. Para a gente entender a importância de John Wycliffe, ele foi professor, teólogo, filósofo, organizou a primeira tradução da Bíblia para o inglês, chamada de Bíblia de Wycliffe, contrariando inclusive o Papa da época. John Wycliffe ele defendia várias teses, inclusive que depois foram importantes, né, na Reforma Protestante, ali encabeçada por Lutero. John Wycliffe, então, era um crítico de alguns dogmas católicos, crítico, por exemplo, da infalibilidade papal. Ele julgava que nós não precisamos de intermediários para falar com Deus, como a igreja julgava. Ele defendia, então, que o indivíduo tinha a capacidade de, através da prece, fazer esse contato com o divino. Ele era contra, por exemplo, o que se chamava as indulgências, que é o famoso vender um espaço no céu. Então, ele escreve várias críticas àquilo que ele discordava, em relação àquilo que ele discordava, e incomodou, claro. Mas como ele era alguém extremamente importante lá na Inglaterra, ele foi poupado, né, de ser queimado vivo como muitos outros. Só que tem um detalhe. Jerônimo de Praga sai de Praga, né, a sua cidade, da Tcheca, e viaja até a Inglaterra. E quando chega lá, ele que também era teólogo, também era filósofo, entra em contato com os escritos de John Wycliffe e fica encantado. E volta para a Tcheca levando esses escritos. Vamos agora gravar os nomes. Jerônimo de Praga, então, vai conversar com seu amigo chamado John Hus, Jan Hus, João Hus, que era um pensador extremamente influente na sua época. John Hus olha aqueles escritos e começa a pregar aquilo. Claro que acrescentando as suas próprias reflexões, começa a pregar aquilo na sua cidade, causando a ira da igreja, que em 1415 ordenou então que John Hus fosse queimado vivo. Conta-se que John Hus, quando estava, né, já com as chamas começando a lhe queimar o corpo físico, ele se dirige àqueles que o queimavam e disse: vós hoje assais um pato, porque Hus em tcheco significa pato, ganso, mas dia virá em que um cisne de luz voará tão alto, mas tão alto, que as vossas labaredas não mais alcançarão. Eu fico pensando na cara do povo que estava queimando o John Hus ali. Fala, meu Deus do céu, o que esse homem está falando aqui, né? E aí, John Hus agora... Só mandar um abraço aqui que o chefe pediu, e não pode esquecer, né? Zé Aparecido pediu para mandar um abraço para o pessoal do Instagram, que também está acompanhando ao vivo. Pessoal, um abraço. Quem está no Instagram, quem está no YouTube, quem está no Facebook, vamos compartilhar, vamos criar sala de vídeo. A Juliana aqui lá de Montevidéu deu a ideia aqui de deixar o like. Quem está gostando, é claro. Quem não está gostando, deixa o dislike, não tem problema. Mas vamos ajudar na divulgação, trazer pessoas para a Rede Amiga Espírita. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Vamos ajudar a Rede Amiga Espírita a atingir essa marca tão importante, que vai ser histórica, né, de 1 milhão de inscritos. Pois bem, então aqui neste momento nós percebemos John Hus sendo queimado. Um ano depois, Jerônimo de Praga também é queimado vivo no mesmo concílio, o concílio de Constança. Então aqui eu falei de 3 nomes: John Wycliffe, Jerônimo de Praga e John Hus. Na Revista Espírita de agosto de 1866, nós veremos uma referência a esses 3 nomes, num artigo intitulado Os Profetas do Passado, em que leremos, por exemplo, que Lutero nem foi o primeiro e nem o único promotor da reforma. Antes dele, houve apóstolos como Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga. Estes 2 últimos foram queimados por ordem do Concílio de Constança. Os Hussitas, que era o movimento iniciado por John Hus,
perseguidos tenazmente após uma guerra encarniçada, foram vencidos e massacrados. Lutero aproveita todo esse movimento, como eu gosto de dizer, ninguém inventa a roda do nada, né? São várias conquistas que vão sendo feitas, e um aproveita aquilo que o outro fez, e assim nós vemos o progresso acontecer em vários níveis. Quando nós vemos agora no próprio coronavírus, alguém, mas a vacina está muito precoce, é porque já havia um avanço feito anterior em relação àquele vírus. Então é assim, é um aproveitando o que o outro fez, na ciência e, por que não, na religião. Mas o fato, então, é que acontece a Reforma Protestante, que também foi importante para que pudéssemos ter ali até mesmo a chegada do Espiritismo. Só que acontece um detalhe, que, de novo, eu quero deixar muito tranquilo, ninguém é obrigado a concordar, isso é uma questão de opinião pessoal, vários autores já falaram a respeito disso, mas aquele John Hus reencarnou em 1804, agora como professor, não professor quando reencarnou, mas como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. John Hus retorna como Rivaio. Aquele John Wycliffe, então, como eu já disse, reencarna em 1846 como Leon Denis. Alguém pode estar perguntando, e onde é que está Jerônimo de Praga, coitado? Ficou sozinho? Jerônimo de Praga ficou no mundo espiritual, dando apoio, dando suporte, e se tornou ali, como o próprio Denis reconhece, o seu grande guia espiritual. Denis chegava a tratá-lo como um pai, e o Jerônimo tratava Denis como um filho. E Joana d'Arc, que fora queimada também em 1431, a história de Joana d'Arc é belíssima, ela também fica no mundo espiritual, participa da codificação, e serve ali agora como guia, como protetora de Leon Denis. Então Denis teve nada mais nada menos do que Joana d'Arc e Jerônimo de Praga como guia. Eu fico pensando que quando o pessoal foi separar os currículos para ser guia de Leon Denis, parece que o critério era já foi queimado vivo? Se você já foi queimado vivo, tudo bem, você serve para ser guia. Se você não foi, ainda falta ali essa prova importante. Mas o que a gente percebe aqui agora é uma inversão de papéis, porque no século XIV e século XV, John Wycliffe, entre parênteses, na minha opinião, Leon Denis, foi mestre de John Hus, entre parênteses, Allan Kardec. E aqui agora nós observamos uma inversão, em que Kardec vem primeiro, para ser o grande mestre, e Leon Denis o tratava assim. Ser o mestre daquele que viria depois, na figura de Leon Denis, aproveitar tudo que Kardec havia deixado, como John Hus aproveitou o que John Wycliffe deixou antes. E aí reencarna Leon Denis, no dia 1º de janeiro de 1846. E eu costumo brincar que se teve um erro na encarnação de Leon Denis, foi o dia do nascimento, né? 1º de janeiro não dá nem pra gente comemorar no centro espírita, porque 1º de janeiro o pessoal quer reunir com a família, quer fazer festa. Agora talvez com as lives ficam mais fáceis assim da gente fazer eventos para comemorar esse aniversário de Leon Denis. Mas só uma curiosidade, o John Wycliffe, ele desencarna em 31 de dezembro, no último dia do ano de 1384. E Leon Denis reencarna em 1º de janeiro de 1846. Sabe o que isso significa? Nada. Isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Não é porque desencarnou no último dia do ano e o outro reencarna no primeiro dia do ano que isso é uma prova da reencarnação. Não. A gente acha que Leon Denis foi John Wycliffe por conta aí das semelhanças, né? Do perfil, do estilo. Quem já leu, por exemplo, Cristianismo e Espiritismo, ali é o livro que eu vejo que John Wycliffe está mais presente, porque é um livro que Leon Denis reconhece o valor e a importância do catolicismo, é claro, mas ele não perde a chance de, eventualmente, mostrar a sua contrariedade em relação a alguns dogmas, e isso fica muito evidente lá. Então, Leon Denis, um francês, 1º de janeiro, nasce na cidade de Foug, numa família muito pobre,
muito pobre mesmo, e a pobreza era tanta que os seus pais tentavam, de alguma forma, melhorar a condição da família e viajava em busca de melhores empregos. Então, era uma família que viajava, que não ficava por muito tempo instalada numa cidade só, e viajava muito em busca de oportunidades, o que dificultou o ensino que seria recebido por Leon Denis. Tanto que Leon Denis não teve oportunidade de ficar numa escola, de aprender com alguém assim, como por exemplo Kardec aprendeu com Pestalozzi. Leon Denis é considerado então um autodidata. Até que ali na pré-adolescência a sua família se fixa na cidade de Tours e Leon Denis fica nessa cidade até a sua desencarnação. Denis era um adolescente diferente. Enquanto muitos da sua idade se preocupavam apenas com as questões mais mundanas, com as questões mais imediatas, Leon Denis ficava instigado com o destino humano. Para onde vamos depois da morte? Por que sofremos? Por que alguém é uma pessoa tão boa e sofre tanto em relação àquelas pessoas que não são tão boas e vivem aparentemente bem? Leon Denis ficava perturbado com isso. E não encontrando respostas no catolicismo, como ele havia sido criado, ele passa por um período naquele ceticismo. Não é a negação de que Deus existe, mas é aquele desconforto de não ter encontrado respostas ainda. Até que, aos 18 anos de idade, Leon Denis caminhava pelas ruas da cidade de Tours e se depara com uma livraria. Ele entra nessa livraria, como costumava fazer de vez em quando, e lá se depara com um livro com um título extremamente chamativo que ele não conhecia ainda, que era O Livro dos Espíritos. Denis pega aquele livro, nome Allan Kardec, o autor, que ele também não conhecia, e decide comprar a obra. Só que no caminho para casa ele se lembrou de um detalhe importante. A sua mãe controlava com rigor tudo que Leon Denis lia. E ele logo pensou, a família católica, quando vê um livro chamado O Livro dos Espíritos, de um autor que ela não conhece, provavelmente ela vai me proibir a leitura. Então Leon Denis monta uma estratégia, entrar com um livro escondido, arrumar um esconderijo, e como ele fazia todos os dias, durante a noite, enquanto seus pais dormiam, ele faria a leitura da obra, e assim ele fez. Então, todas as noites, ele não chamava atenção, porque já era comum, inclusive, com a iluminação muito precária, Leon Denis vai dizer que isso favoreceu a cegueira que ele adquiriu com o passar do tempo. Leon Denis foi lendo e foi se encantando com aquela obra, até que chega num dado momento e ele já se via espírita, encantado com o que Kardec colocou, e ele diz, olha, eu preciso falar com a minha mãe, já que eles eram muito próximos. Ele tinha uma vinculação muito forte com a mãe. E ele decide então abrir o jogo. E quando ele chega, certamente suando frio, preocupado, qual vai ser a reação da minha mãe, ele começa a dizer, mamãe, eu preciso te contar um negócio. E contou tudo o que aconteceu. Ele disse, então eu entrei em casa e guardei o livro no esconderijo. Antes que ele terminasse de falar, ela disse para ele, e eu descobri seu esconderijo. E a gente percebe que não adianta a gente querer esconder coisa da mãe, né? Mãe sabe, gente. Mãe, pelo andado, ela sabe se você está mentindo ou não. A minha mãe, ela falava, não adianta você esconder, eu sei que você está mentindo. Mãe parece que tá uma mediunidade louca, assim. Pela respiração ela sabe se você está mais aflito, se não está, o que está acontecendo. Ela disse, eu descobri seu esconderijo. Mas, assim como você, eu também estou encantada com as verdades contidas naquela obra. Fique tranquilo, meu filho. Eu também sou espírita. E a partir daquele momento, mãe e filho se tornam espíritas. Leon Denis, a respeito da leitura, ele mesmo disse, lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica. O espiritismo é lógico do problema universal. Olha que frase. Minha convicção se firmou.
A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Quando ele fala minha convicção se firmou, nos mostra que não era algo totalmente estranho para Leon Denis. Não é algo que você lê e fala, nossa, mas isso aqui revolucionou meu pensamento, nunca imaginava encontrar algo parecido com isso. Não. Leon Denis já trazia aquelas convicções que foram firmadas, confirmadas, quando leu o Livro dos Espíritos. Leon Denis talvez a gente poderia encaixá-lo naquele espírita que não sabia que era espírita, como a gente observa muitos. Quando eu olho algumas pessoas, até algumas mais famosas, eu penso, puxa, isso aí é espírita e não sabe. Porque ele já carrega em si a crença na reencarnação, na imortalidade da alma, na mediunidade, na vida em outros mundos, em Deus. Está, às vezes, desapegado dos rituais, das cerimônias e de tudo que é material vinculado à religião. E Leon Denis era um desses. E um momento marcante na sua vida foi quando ele encontrou pela primeira vez Allan Kardec. Leon Denis tinha 21 anos de idade. Allan Kardec fez uma palestra na sua cidade de Tours. Eu vou encurtar um pouco o assunto para a gente falar de coisas também importantes, mas Leon Denis foi designado para ficar no antigo local em que seria a palestra e que recebeu uma proibição pouco antes da mesma começar. Então Denis fica no antigo local, redirecionando o povo para o novo local. Assim que chega próximo do momento da palestra começar, Denis vai para lá, que era a casa do senhor Rebondan. E aí nós temos aqui, até o momento, eu pelo menos não consegui encontrar nenhum outro, o único relato de alguém que assistiu Kardec falando. Certeza que vários outros assistiram, como aqui a gente vai ver aqui. 300 pessoas participaram só dessa palestra, mas Kardec fez várias. E até o momento em que a gente sabe, pelo menos o que eu sei, nós não temos outros relatos. Por isso, é muito importante isso que Leon Denis fez. Ele disse o seguinte, éramos bem uns 300 ouvintes, em pé e apertados uns aos outros, apinhados sob as árvores, pisando nos canteiros de nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, gente, imaginem a cena. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Então, imagina ali, uma lamparina, um lampião colocado numa mesa, iluminando Allan Kardec ao ar livre num jardim à noite. E Kardec nos falava sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas, era um seminário de Kardec então, as quais respondia com fisionomia sorridente. E o povo fala, nossa, Kardec é mal-humorado. Não, gente, não é que ele era mal-humorado, não, aquilo era um padrão. Quando você fazia uma pose para ser fotografado ou para ser pintado, você ficava sério. Não era comum ter uma foto rindo assim. Tanto é que Einstein causa uma revolução quando tem aquela famosa foto dele. Então, os canteiros do senhor Rebondan ficaram bem pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. No dia seguinte, retornei a Espírito Vila para fazer uma visita ao mestre. Encontrei-o sobre um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos que atirava para a senhora Allan Kardec. Diz Leon Denis, cena bucólica que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Tá? Imagina, Kardec com aquela agenda, eu não sei como é que Kardec deu conta, sinceramente falando, quem aqui conhece a obra de Kardec pode deixar a sua opinião, eu não sei como Kardec dava conta daquilo tudo. Com o filme Kardec, maravilhoso, vale a pena assistir, quem ainda não assistiu, a gente tem uma dimensão, de alguém colocou aqui que a foto de Einstein foi tirada no Brasil, Eduardo, olha, eu mesmo não sabia. Então, no filme Kardec, a gente tem uma dimensão, do volume de trabalho que o professor tinha.
Então, realmente a gente precisa destacar que ainda assim ele encontrava tempo para apanhar cerejas para a senhora Allan Kardec. O tempo passa, Kardec desencarna em 1869 e fica um vazio, né, um sentimento assim agora, né, como diz o Chapolin Colorado, né, ou no Chapolin, quem poderá nos defender, né? No episódio Chapolin aparece eu, o Chapolin Colorado, né? Mas e no Espiritismo agora? Quem poderá nos defender? Claro que algumas figuras, umas polêmicas, outras nem tanto, não querem entrar em polêmica, surgiram. Algumas já estavam ali próximas de Allan Kardec, mas eu, mais uma vez a opinião pessoal de William Jacob, que ninguém é obrigado a concordar, eu considero que a figura principal depois de Allan Kardec foi Leon Denis. E eu o coloco, inclusive, com as características que nós vamos encontrar lá em Obras Póstumas, quando Kardec trata do seu sucessor. Eu separei alguns trechos, quem quiser pesquisar depois, está lá em Obras Póstumas, uma obra que foi publicada em 1890, vale muito a pena, é muito bonito, né? E a reunião aconteceu em 22 de dezembro de 61. Então, Leon Denis, nessa ocasião, tinha 15 anos, na casa de Kardec. Vejamos a pergunta que o codificador fez, ou a colocação que ele deixou. Entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do Espiritismo depois de mim. E me perguntam quem me substituirá quando eu partir. Gente, o detalhe aqui, a gente fica muito preocupado assim, se Kardec falhasse. Kardec não está perguntando assim, quem me substituirá quando eu falhar? Quer dizer que ele não podia falhar? Podia. Estava encarnado, não era um espírito puro, estava suscetível a falhas e a erros. Ele pergunta assim, quem me substituirá quando eu partir? Uma vez que não se vê aparecer ninguém, de modo notório, para lhe tomar as rédeas. Então eu percebo que Kardec era um pouco ansioso. A Larissa Chaves, que é psicóloga, está aqui acompanhando, pode dizer melhor, mas poxa, Kardec, tinha só 4 anos de espiritismo, você estava preocupado em quem vai tomar as rédeas. Calma, codificador, né? Vamos ficar calminho nessa hora. E ele vai dizer, respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável. Nem Kardec nutria isso e a gente nutre. O que será de mim? O que será do movimento espírita se eu desencarnar? Meu filho, né? Você acha que se Deus não colocou nem só na cabeça de Kardec toda a responsabilidade, vai colocar na nossa cabeça? Então, fique tranquilo. É claro que a atividade pode, né, enfim, de uma casa, de uma ação, sofrer alguns abalos, mas vai continuar, fica tranquilo. Então, respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem. Que, ao demais, sempre me avisaram que a minha tarefa é de constituir a doutrina e que, para isso, tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será... Então, ele sabia que teria uma espécie de sucessor. Não é que vai ter igual um papa aqui no Espiritismo. Tem só Rafael Papa, né? Papa é só esse aí. Mas não é que igual na igreja que um papa morre e aí tem que soltar a fumacinha branca ou tem outro papa escolhido, não. A sucessão do espiritismo ela é natural, moral, não é que... E agora, quem é o novo Kardec? E aí, quem... Não é isso. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria. Curioso, né, só? Olha, pra você ver, assim, olha, vai que cola, né? Você tem como me dar uma informaçãozinha a mais aí? E os espíritos, né, deram essa informação. Começando por confirmar, né? Tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que se nos permite dizer-te a mais. Aí se fosse o cara curioso já, né? Opa, e aí, o que vai dizer a mais, né? Ele se revelará.
pois quando o momento chegar. Não é assim, Kardec, que bobagem. Para que ficar preocupado com o sucessor? Isso não existe. No doutrina espírita, ele se revelará. Pois quando o momento chegar. Sua tarefa será assim facilitada. Porque, como dizes, Kardec disse isso, o caminho está todo traçado. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti, vejam isso, te incumbe o encargo da concepção. A ele, o da execução. Pelo que terá que ser homem de energia e ação. Então, gente, aqui são duas pessoas. Aqui não tem alguma condição. Depende aí. Não, aqui o Espírito afirma, são duas personalidades. Kardec tem as qualidades. Vou até continuar. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus, no plural, mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar. Porém, gente, isso aqui é muito forte. Porém, não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Repito, estão falando de duas pessoas, de dois espíritos. Tu, e agora o espírito vai distinguir as qualidades de um e de outro. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio, segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra cujo peso teu corpo sucumbirá, como sucumbiu, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Então, Kardec concebe a doutrina espírita, como dizem, era um espírito que cria, organizando, tudo aquilo que chegou até ele, e outro teria que desenvolver e consolidar. Na minha opinião, de novo, Leon Denis se encaixa perfeitamente no espírito, no perfil descrito pelo espírito Allan Kardec. Não sei o que vocês acham, fiquem à vontade para comentar, mas essa é a minha opinião. Porque quando a gente olha para a vida de Leon Denis e percebe o seu trabalho, foi muito amplo. Foi autor de mais de 20 livros. Os principais são O Porquê da Vida. E quem quiser, vou aproveitar aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho no YouTube, que é um canal exclusivo para divulgar o meu trabalho no movimento espírita. Lá todas as quintas-feiras eu posto um estudo novo do livro O Porquê da Vida. A gente está quase acabando de estudar esse livro agora, mas está tudo separado na playlist. E em breve iniciaremos o estudo de outro livro. E lá também no canal nós temos algumas playlists, como O Problema do Ser e do Destino, Depois da Morte, Leon Denis, enfim. Quem quiser conhecer um pouco mais de Leon Denis, nós temos várias palestras, não só sobre a sua vida, mas também sobre as suas obras, sobre frases, enfim, fiquem à vontade lá. Canal chamado William Jacob mesmo. Então, o livro Porquê da Vida, responsável inclusive pela conversão de Deolindo Amorim ao Espiritismo, grande Deolindo Amorim, bastante desconhecido, mas vale a pena o pessoal pesquisar quem foi. O livro Depois da Morte, talvez a sua principal obra, eu digo talvez porque concorre com o problema do ser e do destino, em que muitas pessoas ficam divididas aí qual que é a principal, qual que gosta mais. Então, o próprio problema do ser e do destino, lembrando que Depois da Morte foi o primeiro livro espírita lido por Eurípides Barçanufo, que leu sem parar, mais de 400 páginas. E quando acaba a leitura do livro, ele que era católico, fervoroso,
ele disse: este livro é um monumento. Nós temos o Grande Enigma, nós temos o No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, Joana d'Arc Médium. Leon Denis escreveu um romance. Para quem não sabe, não sei se está sendo editado agora, acredito que não, mas deve estar nos sebos virtuais, nas bibliotecas do centro, um livro chamado Giovanna, um pequeno romancezinho, muito gostoso de ler. Tem um livro que é um diário de viagem, chamado Tunísia e a Ilha da Sardenha, bem interessante. Leon Denis escrevia artigos para a Revista Espírita e outras revistas da época, e de vez em quando ele escrevia sobre o mesmo assunto, depois reunia e transformava aquilo em livros, como, por exemplo, o Espiritismo na Arte, Socialismo e Espiritismo, O Mundo Invisível e a Guerra, e alguns outros. Leon Denis foi um palestrante muito requisitado na sua época, participou de vários congressos, inclusive como presidente de congresso, que era uma tarefa comum na sua época. Foi presidente de honra da Federação Espírita Brasileira, era articulista, então era uma vida intensa, trocava correspondências com centros espíritas de várias partes do mundo. Então é assim, é uma vida toda, praticamente toda dedicada ao espiritismo. Quem quiser conhecer mais, nós temos duas biografias excelentes, uma do Gaston Lúcio, seu amigo, Leon Denis, Vida e Obra, o Apóstolo do Espiritismo, vou pegar aqui para mostrar para quem está assistindo, e a outra biografia escrita pela sua última secretária, Claire Bomar, Leon Denis na Intimidade. Muito bom mesmo. E assim, Denis era o principal nome do movimento espírita na época. Então, podemos dizer que de 1890, quando ele escreve Depois da Morte, até a sua desencarnação em 1927, o movimento espírita girava em torno dele. E a gente observa como ele foi ficando esquecido com o tempo. Será que faremos isso, por exemplo, com Chico Xavier? Daqui a 100 anos, apenas um pequeno grupo se lembrar de quem foi, da importância de Chico? Eu acredito que não. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi um complicador ali na Europa, mas a chama do pensamento de Leon Denis nunca se apagou. Vários admiradores, vários estudiosos sempre fizeram questão de destacar, como, por exemplo, Deolinda Morim, Herculano Pires e vários outros ao longo do século XX, já mesmo aqui no Brasil. Uma dúvida que muitos perguntam, o Leon Denis era médium? Olha, ele foi médium até se tornar palestrante. O seu biógrafo vai dizer que ele era médium escrevente, vidente e de incorporação. Mas depois de começar a fazer as palestras, de certa forma, essas faculdades foram direcionadas todas para a inspiração. Então ele era muito inspirado, ele reconhece isso em várias de suas obras, e isso também lhe auxiliava um pouco para escrever e, enfim, era um escritor que pesquisava muito. Quando eu vejo um livro tipo O Problema do Ser e do Destino, eu vejo como ele pesquisava, né? Numa época que não se tinha Google, não é igual hoje, que você pega, bate no Google aqui. Então, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ter o livro, ir lá pesquisar, procurar e achar realmente aquele conteúdo que você queria. E qual que é o principal ponto da obra de Denis? Qual que é a marca fundamental? Seria o amor a Deus e à natureza, como percebemos no livro O Grande Enigma? Que livro fantástico! Seria a fé na vida futura, como percebemos em todas as obras? O respeito à mediunidade, que quando bem utilizada, ele chama de mediunidade gloriosa, lá no livro No Invisível. Seria a certeza da reencarnação, que ele expressa, por exemplo, no Problema do Ser, em especial na segunda parte, o Problema do Destino? Preocupação com os que sofrem, que o tempo todo Denis se dirigia aos sofredores. Mas se pudéssemos escolher um super tema, talvez este seria aquele que lhe incomodava muito na adolescência: o destino humano. Não apenas o destino pós-morte, de céu, inferno, purgatório, mas o destino final. E Leon Denis vai nos situar como espíritos viajores, destinados à perfeição, não absoluta,
só de Deus. Denis vai nos deixar a certeza de que todos nós, inclusive o vizinho que te incomoda ouvindo música alta quando você quer preparar um estudo. É para testar a paciência. Você está preparando um estudo espírita e o vizinho liga no último volume, é para testar. Então ele fala, todo mundo vai chegar lá. Todo mundo. Com Leon Denis temos a certeza de que é possível evoluir. Não existe pau que nasce torto que não vai se endireitar, como diz aí o ditado popular. E no livro Porquê da Vida, veja o que ele vai dizer. Ele não só nos dá a certeza de que podemos evoluir, como ele nos levanta. Né? A gente está abatido, aí lê um trecho de Leon Denis e fala, puxa vida. Olha o que ele disse no Porquê da Vida. Homem, meu irmão, Leon Denis escrevia como falava. É como se eu estivesse sentado aqui, tomando uma água numa caneca do Café com Espiritismo, e Leon Denis estivesse do outro lado da mesa, conversando comigo, e ele fala assim, homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Gente, quando vocês estiverem abatidos, desanimados, tristes, sentindo sozinhos, abram no capítulo 7 do livro O Porquê da Vida. Ele começa assim, homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Nasceste com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Então eu desenvolvo as faculdades e satisfaço as aspirações. Crescer de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor. Adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. Qual é o objetivo supremo da vida? Para que estamos encarnados? É disso que Leon Denis fala ao longo da sua vida. Poxa, se eu vou para a academia, eu quero ficar mais forte, se eu vou ou ficar mais saudável, se eu vou para a escola, para a faculdade, eu quero ficar mais inteligente. Mas e se eu estou na vida? É para quê? Para ocupar um espaço? Não. Para responder uma pesquisa no IBGE, o censo de tempos em tempos? Também não. Nós viemos para crescer. Nós viemos para contribuir na obra da criação. Não somos criadores, mas somos co-criadores. Como o Kardec destaca na questão 132 do Livro dos Espíritos. Viemos com um único objetivo, sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o ponto. É olhar para trás e falar assim, foi difícil, mas deu certo. Saio da vida maior do que nela entrei. E quando eu falo vida, entendam existência, porque ninguém sai da vida. E para que saiamos da existência melhores do que nela entramos, é necessário modificar hábitos. Não é necessário crer. A crença faz parte. É necessário modificar hábitos. A crença pode até facilitar a mudança de hábitos. Mas se eu apenas creio, se eu apenas sei, é preciso ter cuidado. O próprio Leon Denis vai dizer, não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença. Ou seja, é necessário aplicar aquilo que eu aprendo. E não é fácil. Que vai escrever Leon Denis depois da morte. Vivemos uma luta entre o passado que não quer morrer e o futuro que insiste em nascer. Então estamos aqui no meio. O passado, onde é que está o passado, William? Está no álbum de fotos? Quando a gente tinha, né? Vai ali, pega o álbum, não, meu passado. Hoje em dia você vai no álbum do Facebook. Deixa eu ver aqui meu álbum do Facebook. Nossa, olha aqui, lembrança de 10 anos, meu passado. Não, ali é apenas um registro, é apenas uma exposição de um momento da nossa vida. O nosso passado está dentro de nós. E a gente vive uma luta contra esse passado. E não deveríamos lutar contra ele. Deveríamos aceitar e falar, puxa, vem cá. O que você me ensinou? Ou o que eu ainda não aprendi com você? E a partir daí deixar o futuro nascer.
Porque a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe. Só que estamos de tal forma arraigados e vinculados ao passado que isso que a gente sabe que tem que fazer não encontra espaço para ser feito. E é necessário a gente parar um pouco, dar espaço até para a solidão. Porque hoje a gente tem medo de ficar sozinho. A gente tem tanto medo da solidão que a gente tem que buscar alguma forma de nos preencher o tempo todo. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa porque nós temos medo da solidão e tal. E a solidão frutífera, não a solidão que deprime, mas a solidão frutífera, aquele momento em que eu paro, me recolho, respiro, deixo espaço para que o futuro que eu já sei o que eu tenho que fazer possa, de certa forma, falar mais forte dentro de mim. Então hoje a gente precisa estar lendo o tempo todo, ouvindo o tempo todo, fazendo algo. E até quando deita, eu tenho que estar pensando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar rezando, eu tenho que o que eu vou fazer amanhã. Nós não abrimos espaço para o futuro, que está aqui insistindo em nascer. Então Leon Denis fala, estamos no meio disso tudo. E a transformação não é fácil. Ela é complicada, ela é complexa, mas ela vai se tornar menos difícil quando a gente aprende com Leon Denis a colocar em ação aquilo que ele chama as potências da alma. Toda a potência da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é a vontade, é o ponto de partida. O que eu quero? A gente às vezes não sabe nem o que quer. E a partir do momento em que eu defino o que eu quero, e a gente já sabe que em relação à existência, o nosso desejo deve ser sair daqui melhor. Empregar aquilo que Leon Denis fala, otimismo, mas um otimismo realista. Acreditar naquilo que eu quero. Hoje a gente às vezes quer as coisas, mas não acredita. Um dia eu fui falar com um amigo que estava prestes a se casar, eu falei, que bacana, você vai casar, que legal, né? Tá animado? Ele falou assim, animado com o quê? Eu falei, com o casamento. Ele falou, não, dizem que é difícil o casamento. Então eu já deixei um plano B montado. Eu vou casar, mas eu nem desfiz o meu quarto na casa dos meus pais, porque se não der certo eu volto. Falei, meu Jesus do céu, né? Que otimismo. Então, a gente precisa querer as coisas. Mas só querer não resolve, é preciso saber. Buscar conhecimento, que Leon Denis nos convida para que ele seja aprofundado. Não é dificultado, que nós confundimos conhecimento aprofundado com conhecimento dificultado. E aí falamos difícil, doravante, ou confrade, confreiro. Para que falar difícil? Vamos falar fácil, para que todos entendam. Aprofundar não é dificultar. E aqui eu aproveito até que nós, não sei se o Simão está aqui ainda, mas gente, o Simão ele aprofunda de uma maneira que a gente assiste e fala, puxa vida, fala fácil, fala simples, todo mundo entende. Faz um estudo do Livro dos Espíritos, ora um estudo do Evangelho, ele aprofunda, mas não dificulta. Assim como a Larissa Chaves estava aqui com a gente. Então vamos ter paciência com o estudo, porque ler ao acaso não é estudar. Ler ao acaso é importante, eu leio de vez em quando, às vezes pego um livro, abro. A gente tem até o hábito de fazer uma prece, faz uma prece antes, falou, deixa eu abrir aqui uma parte. O duro é quando você faz uma prece e pede para os espíritos te inspirar e você abre uma parte grande, né? Fala, mas não dá para ser uma menor, não errou, né? Aí você fecha o olho, faz outra prece, fala, manda uma pequena agora, né? Que a gente não tem paciência nem de ler um trechinho maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não basta só querer e não basta só saber, a gente precisa amar. Porque acima de tudo é necessário amar. Sem o amor, vai dizer Leon Denis, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Ele vai dizer que o amor é o coroamento das virtudes. Então não é assim, hoje eu vou amar. Quem a gente até confunde amar com fazer sexo. Quando ele vai dizer que o amor, não o verbo amar, mas o amor é o coroamento das virtudes. Quando eu sou indulgente, eu estou amando. Quando eu sirvo alguém, eu estou amando. Quando eu tenho paciência com meu vizinho, eu estou amando.
E o amor, ele nos conecta com o outro. Não existe o amor desconectado. Eu preciso amar a mim mesmo, é claro, mas é necessário eu me colocar em contato com o mundo. Lei de sociedade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. O papel ativo do indivíduo que se enxerga como importante na sociedade. E ele, onde há trevas, ele leva luz. E Leon Denis vai trabalhar como uma potência da alma, a dor. Não que a gente deve procurar a dor, ele vai dizer, aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Porque é a dor que vai despertar a minha vontade, muitas vezes, nem sempre. É a dor que vai despertar em mim a minha vontade pelo estudo. E é muitas vezes a dor que vai despertar a minha vontade em amar, em olhar para o outro de uma maneira diferente que eu não enxergava antes. Leon Denis viveu tudo isso. Por isso podemos colocá-lo tranquilamente como um homem do Evangelho. Denis encerra a sua jornada, a sua tarefa literária no dia 31 de março de 1927. Manda para a gráfica a última parte do seu último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Livro que contou com a colaboração direta do espírito Allan Kardec, que desde alguns anos atrás participava ativamente das reuniões mediúnicas na sua casa. Leon Denis reconhece, dizendo, com efeito, foi pelo incentivo do espírito de Allan Kardec que realizei esse trabalho. Ele envia, então, dia 31 de março, no dia seguinte, 1º de abril, o próprio Allan Kardec se manifesta no grupo mediúnico e diz para Leon Denis, sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. Leon Denis havia, no dia anterior, cumprido a sua tarefa, cumprido o seu dever ante a correspondência oculta. Muita gente pergunta, qual que é a minha missão? Não sei. Cada um descobre a sua. Cada um se descobre na tarefa que se sente bem. Denis, que era acostumado a ler as mensagens no dia seguinte, decidiu não ler. Ele já tinha entendido. Dias depois, ele que respirava bem naquele dia da mensagem profética de Allan Kardec, começou a sentir falta de ar, foi diagnosticado com uma pneumonia, para que no dia 12 de abril de 1927, portanto, há 93 anos, ele então desencarnasse, deixando como última frase a demonstração do seu empenho e da sua dedicação na tarefa espírita. Ele disse, é preciso terminar, resumir e concluir. Enviai a Maier no dia 15. Denis se referia ao prefácio que ele escreveu para a biografia de Allan Kardec. Este homem do Evangelho desencarnou sorrindo. Disse a sua secretária e biógrafa, Claire Bomar, pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram o sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Meus amigos, não é qualquer pessoa que desencarna sorrindo. Leon Denis teve a ajuda de muitos espíritos, como nós temos. Eu quero fechar essa minha fala, já quase convidando o Rafael Papa, com uma mensagem que Joana d'Arc deixou para Leon Denis. Nós não temos uma Joana d'Arc, mas temos um espírito que gosta de nós, que nos incentiva e nos inspira. E eu quero que essa mensagem, de certa forma, norteie o nosso caminho. 2020 não foi um ano fácil. 2021 tende também a ter as suas complicações, como todos os anos também possuem. E a gente precisa ter coragem, porque ela disse para ele e diz para cada um de nós. Coragem, amigo. Agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam,
Que provas mais fortes vão te assaltar? Estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Não esqueças, amigo, que o alvo já está aí, o alvo que é preciso atingir, alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. E o próprio Denis vai nos dizendo o problema no porquê da vida. Eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador. Sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever e sacrifício. Não te detenhas no caminho para colher as florezinhas das sarças, nem para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. O lema de Leon Denis era sempre para a frente, sempre para o alto. Muita paz a todos, muito obrigado. Ô William, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado pela tua participação, pela palestra. Fiquei muito comovido, né? Muita coisa que eu não conhecia de Leon Denis eu pude absorver. Não sei se foi essa mesma impressão para as pessoas de casa, né? Porque é tanta coisa para a gente estudar, a gente acaba não se envolvendo, né? Com determinados apóstolos do Espiritismo. E pensando nisso, eu convidei você, né, para falar sobre Leon Denis e tenho certeza que aprendi bastante, viu? Aprendi bastante e fiquei emocionado, né, com a história de Leon Denis, que morreu bem velhinho, né? Desencarnou muito velhinho, né? Muito Cego? cego, nem sabia. É. Né? Uma história muito bonita, uma história peculiar, né? De fato, que nos traz a vontade de ler. Já separei até o problema do ser e do destino aqui. Se der tempo, né? Porque a gente fica cada vez mais atribulado, né? Mas deu vontade de ler Leon Denis. É uma palestra que a gente assiste e sente vontade de ler, né? E esse estímulo que você traz para a gente, né, meu amigo? Então, nesses últimos minutos aqui, o pessoal está te agradecendo, né? A Simone também teve esse sentimento de gratidão, de emoção, né? Se vocês quiserem deixar perguntas para o William aqui, podem deixar, né? A gente vai aproveitar o máximo dele aqui. Daqui a pouco o Wagner Paixão vai falar sobre Kardec. Então, nessa manhã, a gente está falando sobre dois apóstolos do Evangelho, né? Leon Denis e Allan Kardec. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, muito maravilhoso. E, William, antes de alguém aqui deixar alguma pergunta, né, para eu te passar, uma vez eu tinha visto em teatro, né, numa cena de teatro, esse encontro de Leon Denis com Kardec, né? E você expressou bem, a gente conseguiu entender melhor como foi esse contato, né, na casa do senhor. Quem era o homem, que eu não lembro. É o Rebondan. Rebondan, né, 300 pessoas apertadas, né? Fico imaginando. Talvez foi um congresso, né? Um mini congressinho. Com certeza. E qual é a sua percepção sobre Leon Denis na divulgação do espiritismo? Como é que você percebe, William, a dedicação dele? Que tipo de atitudes, de atos que ele tinha, né? Que poderiam nos instruir nos caminhos de hoje acerca da divulgação da doutrina espírita e da leitura espírita. Como é que você percebe isso? Primeiro assim, Leon Denis, ele como a gente percebe no espiritismo, como uma tônica praticamente, ele não vivia do espiritismo, né? Então, o trabalho de divulgação dele ocorreu em paralelo com as suas atividades profissionais. Ele era representante comercial, então ele até aproveitava as viagens que fazia na empresa, na Casa Pilet, para divulgar o espiritismo. Então ele viajava para fins profissionais
e aproveitava as paradas para divulgar o espiritismo. Mas ela vai ficar mais intensa quando ele consegue chegar no ponto de poder ter a sua independência financeira. Então ele faz as suas reservas, se aposenta e a partir daí a sua entrega foi total ao espiritismo. Então era alguém que, como eu disse, divulgava pela palavra escrita, um escritor, né, dispensa comentários, pela palavra falada, e ele dinamizava o movimento. Né, ele trocava cartas, inclusive com a Federação Espírita Brasileira, com grupos espíritas do Brasil. Então ele era alguém que, além de divulgar, ele incentivava pessoas e grupos a se somar nessa tarefa tão bonita que ele abraçava ali. A gente poderia dizer dos nomes principais ao lado de Gabriel Delano e Camilo Flammarion, né, que eram também nomes importantíssimos na sua época e que, né, somaram bastante. Então, Leon Denis, ele inclusive, Papa, na biografia a gente percebe que ele fazia treinos de oratória antes de começar a fazer palestra. Ele fazia palestra sozinho. E sabe quem que corrigia? Os espíritos. Os espíritos vinham depois e falavam, olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. E lhe incentivavam. Então, é alguém que trouxe uma bagagem espiritual, desde a época da Gália, como eu disse, mas que na sua encarnação se dedicava. Ele era muito meticuloso, ele escrevia as palestras que fazia, ele corrigia. Quando ele escrevia um artigo e ele já estava cego, por exemplo, ele pedia para sua secretária fazer, ele escrevia com a ajuda da grade, né, que os cegos utilizam. Ele pedia para a secretária fazer a releitura para ele revisar e corrigir algum ponto. Então era alguém que encarava a divulgação espírita com responsabilidade, com dedicação e com seriedade. Não era de qualquer jeito. Ele era alguém que realmente se dedicava naquilo que fazia. Bacana, William. E tem algum relato de cartas recebidas por centros espíritas no Brasil de Leon Denis? Alguma influência em grupos de Leon Denis? Tem uma carta, inclusive de 1923, quando um grupo brasileiro fundou uma instituição e homenageou Leon Denis. Aí esse grupo mandou uma carta para ele falando, olha, né, nós te homenageamos aqui, do Rio Grande do Sul, inclusive. E Leon Denis respondeu. E a carta-resposta foi colocada num livro chamado Dossiê Leon Denis, do Eduardo Carvalho Monteiro, não me falha a memória. E lá ele diz assim, vai se tornando pesado o fardo. Ele escreveu ele agradeceu e tal, e no final ele fecha. Vai se tornando pesado o fardo dos anos. E as enfermidades aumentaram. Ele já estava aqui com 77 anos e praticamente cego. Mas agradeço a Deus permitir que minha laboriosa carreira seja coroada pela prova, a fim de torná-la mais meritória e mais frutuosa. Espero em breve tornar a encontrar no além meus numerosos amigos que me antecederam para aí trabalhar com eles na instrução e libertação das almas. Eu vos envio todos os meus encorajamentos para perseverardes na boa estrada, a vós e a todos os nossos irmãos brasileiros, com uma saudação fraternal e certeza de minha cordial amizade. Eu pergunto, alguém que não é um homem do Evangelho agradeceria a Deus pelas provas da vida? Desejaria encontrar em breve e no além os amigos? E mais, para trabalhar do outro lado. Ele sabia que estava perto de desencarnar. Ele não queria repousar, não queria descansar, ele queria trabalhar. Então é só um homem do Evangelho que consegue ter essa consciência do papel da dor na sua vida, da proximidade da morte com tranquilidade e do que faria depois de morto. Ou seja, Papa, só para complementar, Leon Denis, nessa carta, ele mostra aquilo que eu comecei a palestra, né, do que Jesus falou para os discípulos, né?
o outro consultará o Evangelho nos seus atos, nas suas atitudes. E aqui fica a prova de que Leon Denis vivia aquilo que ele pregava. Tem uma pergunta aqui. Uma vez eu conversei com você pessoalmente, acho que você que é mais debruçado nessas obras de Leon Denis, talvez possa nos responder. Eu lembro que Leon Denis fala de sociedades de espíritos organizadas, né? Acho que no problema do ser do destino, se eu não me engano. Mas o Saulo Soares coloca uma pergunta aqui interessante. Leon Denis relata a existência de cidades espirituais em sua obra? Leon Denis fala de agrupamentos, né? O Papa adiantou. Lá no livro Problema do Ser e do Destino tem alguma coisa. No livro Depois da Morte também ele vai dizer que os espíritos se atraem, né? E nessa atração eles formam grupos, né? E aí ele não entra em detalhes, como nós podemos acompanhar na série André Luiz, por exemplo, e até em alguns autores antes de Allan Kardec, ele não entra em detalhes das cidades, mas ele deixa claro que os espíritos, por afinidade, eles se atraem. Um outro autor que eu recomendaria a respeito desse assunto, um clássico do espiritismo, é o Ernesto Bozano. No livro A Crise da Morte, ele vai tirar as suas conclusões daquilo que ele analisou mais de 10 mensagens mediúnicas, e ele vai analisar as 10 e pegar os elementos comuns. E ele chega nas conclusões, do tipo, os espíritos visitam os encarnados, há possibilidade de comunicação. E Bozano coloca como conclusão de que os espíritos, no mundo espiritual, eles se buscam e se agrupam, e pela força do pensamento, manipulando fluidos, eles podem eventualmente ter ali construções de que quanto mais evoluído o espírito, maior é a sua capacidade, né, de manipular tudo isso no mundo espiritual. Excelente, meu amigo. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é sobre a vida pessoal dele, né? Que pouco sabemos, se ele foi casado, se ele teve filhos, né? Se ele torcia para algum time de futebol. Leon Denis torcia para o Vasco da Gama, ele era vascaíno, ele gostava de sofrer, então... Ai, gente, não, mas é brincadeira, né? Ninguém merece a prova que eu tenho de torcer para o Vasco. Mas Leon Denis não era casado e não teve filhos. E ele, inclusive, diz que, como a sua tarefa se apresentou muito cedo para ele, ele tinha uma intuição de que, de fato, ele teria uma grandiosa missão pela frente, ele, pessoalmente, julgou que não seria muito interessante constituir família. Ele diz isso. Então, ele abre mão da família para poder se dedicar à tarefa como ele gostaria. O que não quer dizer que, para se dedicar ao espiritismo, eu devo abrir mão da família. Isso é uma questão de foro íntimo, pessoal. Nós temos Allan Kardec, que foi casado, temos Herculano Pires, que foi casado com a Maria Virgínia e fez um trabalho espetacular. Então, eu não gosto, assim, sabe, de rotular, Papa. Mas ele só fez isso porque não era casado. Não. Herculano Pires fez muita coisa e era casado. Então, mas Denis sentiu que naquela encarnação ele deveria abrir mão de constituir família, então não foi casado e nem teve filhos. E foi filho único também, então não tivemos nem mesmo continuação da estirpe Denis pela frente. Bacana, meu amigo. E existe alguma... Assim, a mediunidade não acabou, né? A vida continua, o espiritismo vem sendo disseminado, desenvolvido, né? Certamente, como outros baluartes, né, do movimento espírita da época, certamente estão atuando até hoje. Há notícias de Leon Denis no mundo espiritual, o que ele vem desenvolvendo, que tipo de atividades. Eu, de fato, estou completamente assim, por fora, né, dessa questão. Tem cartas, existem médiums que podemos considerar sérios, que possam dizer de fato, Oxa, o que ele veio desenvolvendo? Porque se ele trabalhava tanto naquela época, né, possivelmente ele não parou. Ele deve estar inspirando algum projeto espiritual para se materializar, né? Ou reencarnado, né? E talvez o Quincas Veloso, né, seja
a encarnação do Leon Denis, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Ou o Wellington, né? Um desses rapazes aí. Que você pensa sobre isso aí, William? Tive que mudar de ambiente aqui só para liberar o quarto pro meu filho, porque vai estar tranquilo. Agora está tranquilo. Olha, tem manifestações dele. Por exemplo, quando completou ali 50 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, e mais uma vez, gente, quando a gente traz alguns detalhes, alguns até o pessoal levanta polêmica em cima, acreditem, né, quem quiser, não tem problema, não vamos polemizar, mas Divaldo traz uma informação que eu achei muito interessante, de que em 1950, por ocasião de 50 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes, aconteceu uma reunião no mundo espiritual, em que vários espíritos vinculados ao movimento espírita foram homenagear Bezerra, inclusive naquela famosa questão de que foi oferecido para Bezerra reencarnar em outros locais, e que Bezerra fala, não, eu vou ficar aqui no Brasil, ainda no mundo espiritual. Diz Divaldo que quem coordenou aquela reunião a nível mundial, como se fosse ali o representante do movimento espírita mundial, foi Leon Denis. Então, Leon Denis, que era o representante do movimento mundial. Outra informação que nós temos interessante em 2004, quando comemorou-se dois centenários do nascimento de Allan Kardec, no Congresso Espírita Internacional em Paris, Divaldo Pereira Franco recebe uma psicografia chamada psicografia invertida, especular. Que você só consegue lê-la se colocá-la de frente ao espelho ou o contrário contra a luz, porque é tipo de trás para frente. Detalhe, a mensagem foi psicografada pelo Divaldo em francês. E numa velocidade como a gente costuma ver nas psicografias. Enquanto fazia uma palestra ali, Divaldo sentou, pegou caneta e psicografou. E eu digo assim, essa manifestação é prova da imortalidade da alma. Hein? Depois tentem, quem está aqui me ouvindo, escrever de trás para frente em português, um idioma que todo mundo aqui domina. Ninguém consegue tão facilmente assim. Quando o rapaz pegou a folha, é interessante, tem um vídeo na internet, ele falou assim, parece hieroglifos aqui, né? Aquelas escritas sem sentido, de repente coloca no contrário à luz, você consegue ler em francês. E lá, inclusive, Leon Denis, que assina a mensagem, reconhece a importância de Allan Kardec e, inclusive, faz uma menção a Kardec como sendo John Hus, né? Queimado nas fogueiras de Constança, agora estava lá, aquele cisne, que as labaredas, inclusive, do alto da fé de Barcelona, não atingiram. Queimaram-se os livros de Kardec, mas não queimaram as ideias. E a ideia de Kardec, aquele pato queimado lá em 1415, voltou muito forte e as labaredas da igreja não mais atingiram. E nós tivemos outras mensagens psicografadas pelo querido altivo Panfiro, o fundador e por muitos anos presidente do Centro Espírita Leon Denis. Então tem mensagens bem interessantes que vale a pena pesquisar aí também. Que bacana, viu? Não tinha visto mensagens do altivo ainda, né? Eu vi que ele recebeu Caibar, né? Alguns outros expoentes espíritas, né? Ô, William, te agradecer de coração. Eu vou passar o bastão aqui, mas já com ele na tela, viu? Oh, que bacana. A gente vai de Leon Denis para Kardec, rapaz. Olha só. Que dupla, hein? Tuas últimas considerações para a gente subir o Wagner aqui também, que vai dar continuidade no Encontro Espírita aqui. Uma bela dupla, né? Seja bem-vindo, Wagner. Um abração, meu querido. Oi, William. Prazer. Prazerão estar aqui te conhecendo e deixar para o pessoal, assim, estudem Leon Denis, reflitam naquilo que ele nos trouxe. É um autor que merece não só o nosso reconhecimento, mas um pouco do nosso tempo, né, para a gente sentar, estudar e ver a forma como ele escrevia, realmente, não apenas bonita, mas consola, esclarece, e é disso que nós precisamos de esclarecimento e de consolo, e Leon Denis nos oferece isso de uma maneira muito clara, muito fácil. O pessoal fala que Denis é difícil, eu tenho minhas dúvidas, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente vai extrair muito
desse que é um amigo que cada um constrói. Quando a gente lê Leon Denis, Papa, com atenção, com carinho, a gente sente nele um amigo no mundo espiritual. E ele promete isso no livro Depois da Morte, que todos aqueles que lerem aquelas páginas, um dia encontrarão com Leon Denis. A promessa é dele. Quando eu desencarnar, eu vou querer encontrar. Quem mandou prometer, né? Prometeu, tem que cumprir. Dona Ivone mostrou que isso é possível. Por causa dessa promessa, ela pediu ajuda a ele, ele ajudou ela a reescrever o Memórias do Suicida. Olha aí. Pois é. Ótima citação, porque foi ele que fez a revisão ali, né? E por causa dessa fala dele, ela acreditou. Eu não sabia disso. Ela pediu a ele, por causa dessa fala, que ele prometeu estar com quem lesse e se interessasse por ele. E então ele chega um dia e assume a revisão da obra. E aí é publicado. Eu sabia da revisão, mas não sabia desse detalhe. Olha que bacana. Obrigado, viu? Bacana. Então vamos ler Leon Denis para a gente ser recebido por ele, né? William, meu irmão, obrigado de coração, tua generosidade. Obrigado, Simão Pedro. Simão Pedro está aí já também, desde cedinho. Gratidão, Simão, aí. E agradecer a você, William, pela essa fala sobre Leon Denis, nos dá vontade de ler, nos instiga. Espero que as pessoas tenham esse mesmo sentimento, né? Que a gente possa ler Leon Denis e ser recebido por ele, né? Então vou começar a ler aqui e te agradeço de coração, viu, meu amigo?